Olá, amantes de línguas, bem-vindos ao meu canal, espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos falar de uma obra de Machado de Assis que se chama Memorial de Aires, que foi o último livro que ele publicou em vida, em 1908, precisamente no ano em que ele faleceu. Este livro é basicamente um diário de um diplomata reformado que se chama Aires, precisamente. Daí Memorial de Aires, não é? O Sr. Aires é viúvo, enterrou a sua mulher na Europa, por onde fez a sua carreira, não tem filhos, volta para o Rio de Janeiro, tem uma irmã que se chama Rita, Mana Rita, e tem uns amigos chegados. O livro fala precisamente da sua reflexão, da reflexão do diplomata em relação aos seus encontros, não é? É um reformado feliz, teve uma vida fantástica, não se lhe sente nenhuma amargura, tanto que vê toda a gente como sendo boa, todos os personagens são bons, e ele enfatiza esse aspecto da bondade de toda a gente, o que faz com que o romance seja muito plano. Não há nenhum trama, não é? Não há ninguém mau realmente. Não há sobre o ponto de vista da descrição dele, nem sobre o ponto de vista do leitor. O leitor não consegue perceber quem é mau da fita. Não há aqui nenhum mau da fita. Temos o casal Aguiar, muito amigo. Ela, Dona do Carmo, tem 50 anos e o Sr. Aguiar tem 60 anos. Ele é bancário, não tem filhos, pelo menos não seus filhos, tem 2 filhos postiços, como lhe são designados pelo narrador. O filho está em Lisboa por muitos anos, está lá com os pais, parador da Dona do Carmo, mas no Rio de Janeiro ficou a Dona Fidélia, que é viúva, muito triste, continua pegada ao seu marido, o defunto, vai várias vezes ao cemitério visitá-lo e por acaso foi lá onde se encantou com ela pela primeira vez. Os Aguiar são muito festivos, muito comemorativos, realizam várias festas e encontros de amigos, vários amigos, dezenas de amigos, onde falam de política, de literatura, de cultura. E a própria Dona Fidélia consegue soltar-se, toca piano lá, apesar de ser uma mulher triste, não é? Não chega a ser amargurada, é simplesmente triste. E é também outra boa pessoa do romance, não é? Todos são boas pessoas. A única pessoa que possa ser considerada má, que nem sequer traz excitação nenhuma para o romance, não chega a ser picante o suficiente, é a Dona Célia. A única maldade que tem é ser fofoqueira, não é? Tem assim uma inclinação de falar mal das pessoas, o que até chega a divertir o narrador, não é? O narrador descreve a tal maldade de uma forma tão dócil, não é? Que não nos chega a nós como leitores como sendo uma pessoa má. Portanto, não há maldade neste romance, que já disse, faz com que o romance seja muito plano, não é? O engenho deste romance, na verdade, reside na construção frásica, nas expressões que são muito dignas de um diplomata, de uma pessoa culta. Ele também referencia obras literárias, é muito fã do poeta inglês Percy Shelley, descreve as próprias frases, reflete na escolha das palavras. Portanto, é um romance muito literário, digamos, porque ele tem muito cuidado, não é, na formação das frases. É capaz de dizer, bem, isto não fica bem aqui, vou mudar, vou substituir por esta palavra, o que mostra realmente a preocupação do diplomata com as letras, não é? E outro aspecto do livro que demonstra a bondade que paira muito no livro é o facto da Dona Fidélia, não é, viúva, tendo herdado uma fazenda do pai, decide doar a fazenda a escravos libertos, não é? O que é um ato de extrema bondade.
Não estamos perante gente de classe média alta, que não é de todo presunçosa. O interessante é que o autor fez questão, ou então o narrador, não é? Fez questão de não prestar muita atenção a bens materiais neste livro. Por exemplo, não se presta atenção a mobília sofisticada, a mobília não é descrita, as roupas que os personagens usam não são descritas, não é em detalhe, o que me faz a mim imaginar que os personagens eram muito simples na sua vestimenta. Poderá não refletir a verdade, mas simplesmente o que o protagonista quis passar. Portanto, até mesmo este aspecto de não querer falar sobre os bens materiais denota a simplicidade de toda a gente. E o facto dele estar constantemente a frisar a bondade das pessoas provavelmente esteja conectada com esta simplicidade também, não é? E acho que faz muito sentido. Houve aí uma harmonia propositada que saiu bem, que saiu muito bem mesmo, no sentido de que fez-me imaginar ou pensar que estivéssemos perante pessoas muito simples mesmo, não é? São boas, são simples. É isso, não é? Que gosto muito da forma como o romance é escrito. E foi isso que mais me colou ao romance, que me fez companhia. O romance fez-me grande companhia. Isto é muito importante num livro, não é? E é muito agradável. Quis voltar porque me sentia elevada, de certa forma, não é? Quer dizer, estar a viver ali no meio daquela gentinha tão boa e culta ao mesmo tempo, e não muito picante, simples, foi muito agradável e fez-me bem ao espírito estar com eles. E pronto, e quem é apreciador de boas palavras, boas frases, e que gosta de se rir de algumas composições que são muito bem feitas, inteligentes sobretudo, está bem servido com este romance, ok? Pronto, é isto que eu queria dizer. E outro aspecto que eu vou dizer é que a Dona Fidélia, a viúva que segundo Mana Rita não se casaria nunca, acabou se casando. E com quem se casa devem ler para ver. E pronto, é isso. Vocês já leram o livro? O que é que acharam do livro? Eu não senti nenhum episódio muito picante no livro. E você, sentiu algum episódio picante no livro? Deixe o seu comentário e diga-me qual é que é o livro do Machado de Assis que mais prefere, tá bem? Muito obrigada por ter assistido. Volte sempre. Até domingo. Tchau!